Hi again, students. How are you? This is Teacher Carlos, and let's start our class number 19. Mas antes da gente começar nossa aula de hoje, vou relembrar aqui com vocês dois recados importantes. O primeiro, não esqueçam de marcar a presença de vocês lá na plataforma toda vez que vocês acessarem as atividades. E o pessoal que está assistindo as aulas pela televisão e estão fazendo as atividades, não esqueçam de entrar em contato com a sua escola para poder marcar um horário, tudo direitinho, sem aglomerações, para entregar as atividades lá, ok? So let's get started. Vamos começar aqui. E na aula passada, né, pessoal, um dos focos da nossa aula foi na aquisição de vocabulário, então nós aprendemos uma série de palavras novas. Fizemos leitura e interpretação de um texto informativo e a gente conversou um pouco sobre as colocações e as preposições. Especificadamente, a gente conversou de duas preposições, on e of, né? Lembrando que existem várias outras aí, tá? E na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o gênero textual narrativo, o texto narrativo, tá? E a gente vai conversar também sobre o discurso direto e indireto, que para vocês não é novidade. Eu só não me recordo agora o número da aula, mas teve uma aula aí para trás que a gente conversou sobre discurso direto e indireto também, ok? Então vamos lá. Before reading, antes da gente ler o nosso texto, nós temos algumas atividades aqui. Observem aqui a nossa atividade número 1 e a nossa atividade número 2, que diz assim a número 1, olha só. The title of the text that we are about to read is I Rely on Me. What does it mean? Esse que está aqui, entre aspas e sublinhado, é o título do nosso texto. Se eu fizer a tradução desse título agora, eu vou dar a resposta para vocês e não pretendo fazer isso. Até porque o verbo rely on, falamos muito dele na última aula, eu tenho certeza que você lembra o que ele significa, tá bom? Então, o que significa o título I rely on? Temos aqui as duas alternativas. Alternativa A, that the person depends on somebody else, e a alternativa B, that the person depends on himself or herself only. Não vou traduzir, ok? Number 2. The text is about Kelly Moss. Look at her picture and mark her profession. O texto que nós iremos ler, ele é justamente sobre a Kelly Moss, ok? Dê uma olhada na imagem, essa daqui que é a Kelly. E se baseando na imagem, eu tenho aqui 4 alternativas que também não vou fazer tradução de nenhuma delas. Doctor, Teacher, Architect and Flight Attendant. Nós já falamos sobre vocabulário de várias profissões também nas aulas anteriores, inclusive essas aqui. E daí eu quero que vocês marquem a alternativa certa. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer isso daí e a gente já conversa, ok?
Então, pessoal, lembra que na aula passada, quando a gente leu o nosso texto, e principalmente quando a gente chegou na parte de preposições, em que a gente falou justamente do verbo rely on, né? A gente conversou que a preposição que vai seguir o verbo rely é aquele ali. É a preposição on, é aquela ali. E daí a gente conversou, a gente fez vários exercícios e a gente conversou bastante sobre esse verbo, né? Tanto que a resposta certa da número 1 seria justamente a letra B. Quando eu falo aqui, I rely on me, bem ao pé da letra seria mais ou menos, eu dependo de mim mesmo, não de outra pessoa. Porque se você pega a alternativa A que diz assim, that the person depends on somebody else, que a pessoa depende de alguém mais, de uma outra pessoa, não é o caso. That the person depends on himself or herself only, que a pessoa depende dele ou dela. Tá ok? Então, é isso que o título do texto quer dizer. E relembrando mais uma vez, rely, a preposição que segue é a preposição on. E a número 2, que dizia aqui, né? The text is about Kelly Moss, look at her picture and mark her profession. Seria de você observar a imagem e marcar a profissão dela. Sem sombra de dúvida aqui seria architect, ok? Talvez aqui, caso vocês não lembrem, flight attendant, que seria comissário de bordo, tá bom? Doctor e teacher, a gente sabe bem o que significa e não está sendo representado por essa imagem aqui, ok? Alright, let's move on. Finalmente, nós temos o nosso texto aqui e ele é bem, na verdade, esse texto ele foi uma adaptação, tá? Que eu fiz para a gente poder trabalhar na aula de hoje, porque ele era bem mais longo. Mas assim, o que a gente precisa está aqui, para a gente poder conversar na aula de hoje. Então, eu vou fazer a leitura dele em inglês e depois a gente conversa um pouco um apanhado geral dele em português, ok? Se bem que, gente, tá bem simples. A gente tem palavras muito simples, um vocabulário bem tranquilo de entender. Nós temos aqui, sobretudo, muitas palavras cognatas. O que são palavras cognatas, né? São aquelas palavras que em ambas as línguas, elas não são escritas praticamente do mesmo jeito, elas são muito parecidas. Existem algumas que são escritas iguais e outras não, mas são muito parecidas. E na hora que você olha aquela palavra, automaticamente você entende o significado dela porque é o mesmo que a língua portuguesa, tá bom? Então o texto está bem tranquilo para a gente poder entender. Então aqui diz assim, olha. My name is Kelly Moss. I'm 26 years old and I'm from Los Angeles. I am an architect and I am very satisfied with my job. I can remember my father saying when I was in college, you must get a job that you will be able to support yourself with. And that's what I did. I am completely independent and I don't depend on anyone to get by. Dá para você identificar um monte de palavras aqui, não é verdade? Então, basicamente no texto, ela dá uma situada para a gente sobre quem ela é, idade, da onde que ela é e a profissão dela. Em seguida, ela vem falando sobre o que o pai dela sempre disse para ela que ela lembrava, né? Que era o fato de que ela deveria procurar alguma coisa, alguma profissão na qual ela pudesse se autossustentar, vamos assim dizer, em que ela não dependesse de ninguém, né? E daí ela vem e fala qual é a profissão dela e que ela está satisfeita com essa profissão e que é o suficiente para que ela consiga sobreviver, tá bom? Então, basicamente, é isso que o texto fala. Vamos para os exercícios, então, agora? Então, vamos lá. Bom, reading for detailed comprehension. Esse texto, ele é um texto narrativo, né? Como eu tinha comentado no começo da aula, que a gente iria focar nesse tipo de texto, tá? Obviamente, eu tenho certeza que vocês já leram, tanto em português quanto em inglês, vários textos narrativos mais longos, mas como eu disse, eu dei uma adaptada nesse daqui menorzinho, tá? E aqui eu coloquei as characteristics. Aqui eu tenho as características importantes desse tipo de texto. São elas: narrator, plot, characters, place and time. Essas são as principais, né? Normalmente, quando a gente fala de um texto narrativo, a gente está falando de um texto que está sendo narrado. Então, você precisa de um narrador, né? Daí,
existe aquelas possibilidades de ser em primeira pessoa ou terceira pessoa, né? Se o narrador, ele está contando a história sem participar ou se ele participa da história sendo um personagem, beleza? Plot, enredo, né? Tem uma história, alguma coisa está sendo contada ali, né? Characters, é muito comum de se encontrar personagens no texto narrativo. E também é importante você situar em tempo e lugar, ou seja, onde que a história acontece e quando. São essas as principais informações. Sendo assim, sabendo disso, façam essa atividade aqui para mim. Pessoal, antes de qualquer coisa, no nosso quadro aqui, aonde eu coloquei esse X aqui é para indicar que ali não vai entrar nada, tá bom? É porque no caso aqui, ó, tanto do narrador, do plot e do lugar aqui, é uma coisa só, tá bom? Então, olha só. Number 1. Find the following characteristics that belong to a narrative text. O texto está aqui e eu quero que vocês encontrem essas características no texto. Who is the narrator? Quem é o narrador? What's the plot? Tenta resumir em pouquíssimas palavras qual é o enredo do nosso texto. Characters, quais são os personagens que ali apresentam. Place e time, o lugar e o tempo, né? Situando o lugar e o tempo do texto. Eu vou dar um tempo para vocês poderem fazer isso daí. Vamos lá. Então, eu tinha pedido para que vocês colocassem essas características encontradas no texto, né? Então, vamos lá. Narrator. Who is the narrator? Kelly Moss. She is the narrator. What's the plot? Her career choice. Não sei o que vocês colocaram aí, mas basicamente, qual é o enredo? Sobre a escolha da carreira dela, ok?
Characters. Kelly Moss, Kelly's father. Porque aqui ela funciona como narrador, mas ela também é personagem da história, da situação, né? Da narração, digamos assim. Então nós temos esses dois personagens. Place, Los Angeles, que ficou bem claro de onde que ela é. Time, eu coloquei aqui present and past. A gente não tem aqui exatamente data de quando aconteceu, mas ela se remete a essas duas situações, do passado, quando o pai falou para ela, e do presente, o que ela é hoje da profissão, tá? Então, present and past, por mais que não esteja específico ali o ano, ou mês, ou algo assim, ok? Let's move on. Number 2. Read again and write the following information. Leia novamente e escreva as informações aqui que eu estou pedindo. Então, de novo, o texto está aqui e eu tenho aqui 4 perguntas para vocês que eu não preciso traduzir. Senão eu vou ficar dando muita resposta aqui, olha. Her full name, so let's think about it. Vamos pensar. Name, my name is Carlos. Full name, Carlos Wilton Guindani, ok? So this is full name. Her age, ok? For example, I am 33 years old, right? C, where is she from? Aqui eu acredito que normalmente, na minha experiência como professor, essas palavras perguntas aqui, os alunos confundem muito, ok? Where, onde? And the letter D, what's her job? What's her profession? Ok? Vou dar um tempinho para vocês poderem responder e a gente já conversa. Alright, so let's see. Vamos ver as nossas respostas. Her full name, Kelly Moss. Her name is Kelly. Her full name, Kelly Moss.
Her age. She is 26 years old, ok? Lembrando, gente, que quando a gente fala de idade no inglês é com o verbo to be, tá? No português a gente fala eu tenho. No inglês é o verbo to be. I am, you are, she is, ok? Where is she from? She is from Los Angeles. And what's her job? She is an architect, ok? All right, let's move on. Number 3, find in the text words with the same meaning as. Nós temos aqui 3 palavras em que eu quero que vocês busquem no texto e para facilitar a vida de vocês eu coloquei a linha do texto onde vocês encontram. Eu quero que vocês escrevam os sinônimos dessas palavras que estão ali no texto, ok? Os sinônimos estão ali no texto. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. Vamos ver as nossas respostas então. Deeply, very. Quando ele falou aqui na linha 2, I am an architect and I am very satisfied. I am deeply satisfied. Duas palavras que a gente pode utilizar para intensificar. Ela está muito satisfeita, profundamente satisfeita. Line number 4, career, job. Nossa, como a gente já falou dessas duas palavras, né? And survive, nós temos aqui get by, ok? São sinônimos. Lembra que a gente já falou sobre phrasal verbs? Temos um aqui, get by, ok? Alright, let's move on. Seguinte, antes da gente começar a conversar aqui, deixa eu situar para vocês a ideia aqui, ó. Nós temos o texto sobre a Kelly Moss, em que ela narra sobre ela ali, né? Sobre o emprego, a carreira dela. Vamos imaginar
que a Kelly contou para alguém sobre a carreira dela, sobre a escolha, sobre o que o pai dizia. Daí, num outro momento, aquela pessoa na qual ela contou, conta para uma outra pessoa, tá ok? Então, pessoal, quando a gente fala de discurso direto e indireto, é justamente isso. O discurso indireto é quando você reproduz o que alguém disse em um outro momento para uma outra pessoa, só que daí no indireto você não fala exatamente palavra por palavra, porque quando você fala palavra por palavra, vem entre aspas e aí é o discurso direto. O indireto você reproduz o que a pessoa disse e, consequentemente, por ser um outro momento, consequentemente você faz algumas mudanças ali, como tempo verbal e pronomes também, tá ok? Então, olha só como é que eu coloquei aqui, ó. Today, hoje, é ela falando, contando alguma coisa. Tomorrow, amanhã, é o amigo dela reproduzindo o que ela disse para uma outra pessoa num outro momento, tá? Então, só para contextualizar, para vocês poderem entender que o discurso indireto ele vai acontecer num outro momento e, consequentemente, a gente precisa observar algumas mudanças. Vejam aqui, ela virou e falou assim, ó, e reparem nas palavras, que depois a gente vai falar melhor sobre elas, reparem nas palavras que estão em colorido aqui, tá bom? Então, aqui diz assim, ó, ela falou, I am an architect and I am very satisfied with my job. Ok? Quando ela falou que ela é o quê? E está no presente, ó. Eu sou uma arquiteta e eu estou muito satisfeita com o meu trabalho. Daí, amanhã, um amigo dela conta para uma outra pessoa o que ela disse. A Kelly told me. E normalmente no discurso indireto a gente começa assim, ó. A Kelly me disse. She was an architect and she was very satisfied with her job. Ela me disse que ela era uma arquiteta e que ela estava muito satisfeita com o trabalho dela. Então, repare bem nessa situação de um outro momento você conta alguma coisa e daí você precisa fazer essas mudanças. Por exemplo, aqui ele não pode falar eu, porque não é sobre ele, é sobre ela. Então, você tem que mudar o pronome, tá? Primeira situação de tempos verbais. Quando você tem uma frase no discurso direto presente, quando você faz a mudança para o indireto, joga para o passado. Próxima aqui, ela fala assim, ó. I can remember my father saying when I was in college. Eu consigo lembrar o meu pai dizendo quando eu estava na faculdade. Kelly told me she could remember her father saying when she had been in college. Então, o que a gente tem? Can vira could no discurso indireto. O verbo to be está no passado, ele vai para o passado perfeito. Lembra lá do passado perfeito quando a gente falou sobre as condicionais? O passado perfeito é sempre had e o verbo principal na terceira coluna, no particípio, ok? E tivemos aqui também as mudanças dos pronomes, né? O I que vira she, porque está falando sobre ela. My que vira her, porque se ele fala my, meu, mas é dela. Então, por isso tem que ser o her. Ok? É o pai dela. Próximo aqui, ó. You must get a job that you will be able to support yourself with. Essa daqui foi a fala do pai, né? Quando ele disse que você deve conseguir um emprego em que você será capaz de se manter. Ele passou para o indireto, então, ó, para o discurso indireto. Kelly told me she had to get a job that she would be able to support herself with. Repara na mudança dos pronomes, pessoal. Yourself, herself, que a gente está falando sobre ela, né? Must, ele vira had to. Não existe outra possibilidade, é memorizar. Must, está no direto. Indireto, had to. Will, vira would, no discurso indireto. Tá bom? Daí, para ajudar vocês, depois vocês acessam isso lá na plataforma, porque isso daqui vai estar lá para vocês poderem estudar melhor. Eu coloquei aqui bem organizado. Presente vira passado, can vira could, past vira passado perfeito quando você joga para o discurso indireto, e o must, o had to, e o will, would. Aqui eu me baseei nos exemplos do texto, tá, gente? Mas com o tempo a gente vai estudando mais nas próximas aulas, existem outros tempos verbais, beleza? Não vou trazer tudo de uma vezada só. Outro detalhe,
Quando o discurso é direto, ó, ele vem entre aspas. Você fala exatamente o que a pessoa disse. Quando o discurso é indireto, uma das formas de você começar é she told me, ela ou ele ou o nome da pessoa, e aí você vai e faz a transformação, tá? Então, por exemplo, ó, I work. She told me she worked. De presente foi para passado. I can work. She told me she could work. Ok? I worked. She told me she had worked. Quando é passado, vai para o passado perfeito. Lembra que eu falei, ó, had e o verbo na terceira coluna, né? O must, que vira had to. I must work. Eu devo trabalhar. She told me she had to work. O will, que vira would, que é bem fácil. I will work. She told me she would work. Então, não se esqueçam de mudar o tempo verbal e os pronomes, né? Se eu falo I, eu. Não, mas peraí, você não está falando sobre ela? Então tem que ser o she, ok? Bora praticar. Eu quero que vocês façam aqui exatamente o que o quadro está indicando para vocês. Olha, change the sentences into indirect speech. Mude para o discurso indireto. Então, olha só. Mike said, I need to find a job. Mike disse, eu preciso encontrar um emprego. Ah, o Mike me disse que ele precisava encontrar um emprego. Então, lembra, você começa Mike, você pode botar o nome ou o pronome he, ele, told me, he, e faz a mudança do verbo. Repare, está no presente, aqui nós temos o will, aqui nós temos o can, está na negativa, mas enfim, can't. Olha aqui em cima que vocês não vão ter dificuldade nenhuma para fazer. Bora lá? All right, so let's check our answers. Okay, letter A. Mike said, I need to find a job.
Antes de tudo, se você reparar, todas aqui A, B e C estão no discurso direto, né? Porque está entre aspas. Ou seja, significa que a pessoa reproduziu exatamente as palavras que a outra pessoa tinha dito, ok? Na letra A, a resposta seria Mike told me he needed to find a job. Então, assim, se porventura, ao invés do Mike, você colocou he, tá certo, não tem problema. Ele, beleza? O que você não pode esquecer é de mudar o I para he, porque não é eu que preciso encontrar um novo emprego, é ele. Então, I, he. E nesse caso aqui, o verbo need, ele está no presente. Então, vamos lembrar uma coisa. Se está no presente, gente, é um tempo atrás. Quando você muda para o discurso indireto, você joga um tempo atrás. Então, se está no presente, joga para o passado. O verbo need, ele é um verbo regular, ou seja, o passado dos verbos regulares você acrescenta o ed. Need, needed. Ok? B. My friends said, we will look for a job. Meus amigos disseram, nós procuraremos um emprego. My friends told me they would look for a job. Então, qual foi a mudança de pronome aqui? São os meus amigos, eles, ou seja, você não está incluído. Por isso que we, nós, vira they, eles, ok? E de acordo com o nosso quadro aqui em cima, will, quando está no direto will, vira would no discurso indireto, né? O would equivale ao futuro do pretérito. Então é isso que eu estou falando, é um tempo atrás. Então estava no futuro, vai para trás, tá bom? Então, ó, my friends told me they would look for a job. Eles procurariam por um trabalho. E a última aqui, olha. My mother said, I can't work anymore. Minha mãe disse, eu não consigo, eu não posso trabalhar mais. My mother told me, estamos falando da sua mãe. Então, ela. Então, não pode pôr I. Você coloca o she. E a gente sabe que o can vira could. No caso aqui, tá na negativa. Não tem problema. Joga o could para negativa, né? My mother told me she couldn't work anymore. Ok? Bora lá. Gente, sei lá, eu entendo que às vezes não é tão simples. Requer atenção essa coisa da mudança do tempo verbal, da mudança dos pronomes. Então, façam as atividades que o seu professor na plataforma vier a propor e aquelas que serão postadas lá e tirem suas dúvidas. Não fica com dúvida não, tá bom? Temos o nosso quiz. Vamos lá? Temos aqui duas perguntas com duas alternativas cada e diz assim, olha... Read the sentences and mark the correct indirect speech form. Então, eu tenho aqui duas frases, na number one e na number two, que estão no discurso direto e você vai ter que marcar a alternativa que joga elas para o indireto. Então, você tem que pensar na mudança do tempo verbal, você tem que pensar na mudança do pronome também, tá? Então, eu só vou ler as frases aqui. Ó, Daniel said, I must start working to live on my own. Essa foi a número 1. Number 2, Jessica said, I found a very good job. Então, observem os pronomes, tá? Observem os verbos que ali estão, que aí vocês irão chegar à resposta correta. Eu vou dar um tempinho para vocês, daí a gente já conversa.
Então vamos ver as nossas respostas do quiz. Então aqui, ó. Daniel said, I must start working to live on my own. Aqui nós temos o verbo modal must, né? Eu devo começar eu devo começar a trabalhar para poder viver sozinho, né? Por conta própria. Se a gente olhar aqui, lá no quadro que a gente... Vou deixar esse aqui mesmo, ó, que a gente tinha comentado na aula anterior, alguns minutos atrás, perdão, o must, ele vira had to, tá? Então, no caso do must aqui, é memorizar mesmo. Se é must no discurso direto, no indireto ele vira had to. Não tem o que questionar. Daí, se a gente pega aqui na número 1, você observa, mas peraí, as duas, tanto a letra A quanto a letra B, tá com had to. Então, não é esse o problema. Por que a resposta certa aqui seria a letra B? Porque eu não fiz a mudança do pronome na letra A. Na letra A eu botei, Daniel said, I had to start. Daniel disse que eu tenho que começar a trabalhar. Eu? Não, mas espera aí, é ele que tem que começar. Então aqui tem que rolar a mudança do I para o he. Tá bom? Então o problema na número 1 não é o verbo propriamente dito, mas sim o pronome que na letra A eu não mudei. Ok? E na número 2, ó. Jessica said, I found a very good job. Jessica disse, eu encontrei um trabalho muito bom. O verbo found, ele está no passado. Ele é passado do verbo find. Ele é um verbo irregular. Se a gente olha aqui, ó, quando está no passado, a gente joga pro passado perfeito. Vamos lembrar a estrutura do passado perfeito. Sempre had e o verbo no particípio passado, a terceira coluna. Daí, ó, aqui na número 2, a resposta certa seria a letra A. Jessica told me she had found a very good job. Vamos ver o porquê que não é a letra B. Jessica told me he had found a very good job. Aqui, o problema também, de novo, ficou no pronome, né? Jessica is a girl. A gente está falando no feminino, é uma menina. Então, não pode ser he, tem que ser o she, ok? E aqui, ó, had found, tá no past perfect, no passado perfeito, como tem que ser, ok? Very good. Então, nós vamos encerrar aqui, pessoal. Então, olha só. Ao final dessa aula, você será capaz de discutir sobre uma profissão na qual você possa se sustentar. Então, nosso texto ele se baseou nisso, né? Procurar alguma coisa em que você dê conta própria por si só, sem ter que depender de alguém. A gente reconheceu, né, na atividade que a gente fez do texto, os elementos de um texto narrativo, a importância de ter um narrador, um plot, um enredo, characters, os personagens. É importante você situar tempo e espaço nesse tipo de texto. E a gente encerrou falando sobre o discurso direto e indireto, né? Quando você reproduz o que alguém disse para você em um outro momento. So that's it. É isso aí. Não deixem de acessar a plataforma, fazer as atividades, tirar as dúvidas com seu professor, tá ok? Não esqueçam de marcar a presença lá quando entrar também. And thank you very much for your patience. See you next class. Bye bye.